Eu vi ela parada no meio da BR, 3 da manhã, sem pisca-alerta, sem nada. E quando passei, ela virou o rosto para mim, só que não era rosto. Olha, eu não sou daqueles caras que fica inventando história para chamar atenção. Tenho 42 anos, 23 de estrada. Já rodei esse Brasil de norte a sul mais vezes do que consigo contar. Já vi acidente feio, já peguei temporal que parecia fim de mundo, já fiquei 2 horas parado na neblina sem enxergar 3 metros na frente. Já vi muita coisa, mas o que eu vi naquela madrugada, cara, isso aí mudou alguma coisa dentro de mim. Eu nunca tinha contado isso direito para ninguém. Comentei umas coisas soltas com meu irmão, que também é caminhoneiro. Falei meio por cima com a minha esposa. Mas contar assim, do começo ao fim, com todos os detalhes, isso eu nunca fiz. Acho que tinha medo de parecer louco, ou sei lá, de reviver aquilo tudo de novo. Mas de uns tempos pra cá, não sei, parece que essa história tá pesando. Fica voltando na minha cabeça, principalmente quando eu tô sozinho na boleia de madrugada. Aí eu pensei, se aconteceu comigo, deve ter acontecido com outros também. E talvez, sei lá, contar isso ajude alguém a entender o que viveu, ou pelo menos a não se sentir sozinho com esse tipo de experiência. Então, deixa eu te contar tudo, do jeito que foi. Era março de 2019. Eu lembro bem porque foi logo depois do carnaval. Aquela semana que a estrada fica mais vazia, o pessoal ainda tá se recuperando da folia. Eu estava fazendo uma rota que eu conhecia bem, que já tinha feito umas 50 vezes. Fácil. Saí de São Paulo com destino à Vitória, no Espírito Santo. Carga de autopeças, nada demais, trabalho de rotina. Eu dirijo um Scania 113, ano 1998. É um caminhão velho, mas é o meu xodó. Comprei ele usado em 2003 e desde então a gente não se separa. Já troquei motor, já reformei a cabine, já fiz tanta coisa nele que praticamente virou outro caminhão. Mas eu conheço cada barulho, cada tremedeira, cada jeitinho dele. A gente tem uma intimidade, sabe? Quando você passa tanto tempo dentro de uma cabine, o caminhão vira quase uma extensão sua. Peguei a estrada no finalzinho da tarde. O plano era rodar a noite toda e chegar em Vitória no meio da manhã seguinte. Tempo suficiente para descarregar, descansar um pouco e voltar. Rotina. Eu tinha feito essa mesma viagem 3 semanas antes. Conhecia cada curva, cada posto, cada pedágio. A noite estava bonita, céu limpo, temperatura boa, nem muito quente nem muito frio. Aquele clima de fim de verão, sabe? Eu estava ouvindo umas músicas no pendrive, conversando de vez em quando no rádio PX com outros caminhoneiros. Tinha um pessoal conhecido na estrada naquela noite. A gente se encontra muito, sempre os mesmos rostos nos mesmos horários. Vira uma família meio esquisita, mas é família. Parei num posto lá pela BR-116, perto de Além Paraíba, por volta das 10 da noite. Enchi o tanque, tomei um café, comi um pão com linguiça, conversei com o Zé Carlos, um colega que estava voltando do Rio. A gente sempre se encontrava naquele posto. Falamos bobagem, reclamamos do preço do óleo diesel, daquelas conversas de sempre. Ele me perguntou se eu ia seguir pela 262 depois de Manhuaçu ou se ia continuar pela 116 até Governador Valadares para depois descer. Eu disse que ia pela 262, que era o caminho mais curto. Ele fez uma cara meio estranha e falou assim: Ó, toma cuidado naquele trecho depois de Manhuaçu que tá tendo muito assalto de madrugada. Eu agradeci a preocupação, mas falei que ia ficar esperto. A verdade é que a gente fica tão acostumado com esses avisos que acaba nem levando tão a sério. Todo mundo sempre tem uma história de assalto, de roubo, de perigo. Faz parte. Você toma seus cuidados e segue. Voltei pro caminhão, liguei a chave, ajustei o banco, olhei no espelho retrovisor, dei a seta, esperei passar um carro e entrei na pista de novo. Tudo normal, tudo como sempre. Continuei rodando. Passei por Além Paraíba, passei por São João Nepomuceno, segui em frente. A estrada estava tranquila, pouco movimento. De vez em quando passava um carro, outro caminhão.
mas nada demais. Era aquela solidão boa da madrugada, sabe? Quando você fica sozinho com seus pensamentos, com a estrada, com o ronco do motor. Eu gosto dessa hora. Muita gente acha pesado, acha que ficar dirigindo de madrugada é difícil. E é, não vou mentir. Cansa, dá sono, é perigoso. Mas tem um lance de liberdade também. É você, a estrada e o céu. Sem trânsito, sem buzina, sem estresse. Só você e a linha branca na sua frente. Lá pela meia-noite e pouca, eu passei por Manhuaçu. Parei num posto rapidinho, só para usar o banheiro e comprar uma água. Não demorei nem 10 minutos. Voltei. E foi aí que eu peguei a BR-262, sentido Vitória. Essa parte da estrada eu conhecia bem. É uma região serrana, tem muita curva, muita subida e descida. Tem uns trechos que a neblina pega forte, principalmente de madrugada. Mas naquela noite o tempo estava bom. Céu aberto, lua cheia, visibilidade perfeita. Saí do posto por volta de 00:30. Ajustei o rádio, aumentei um pouco o volume da música e segui. A estrada estava vazia, muito vazia. Tipo, anormalmente vazia. No começo, eu nem reparei. Mas depois de uns 20, 30 minutos rodando sem ver ninguém, nem um carro, nem outro caminhão, comecei a achar estranho. Peguei o rádio PX e chamei. E aí, galera, alguém por perto na 262? Nada. Chamei de novo. Silêncio. Normalmente sempre tem alguém respondendo, zoando, conversando. Mas naquela noite, nada. Só aquele chiado do rádio. Eu pensei, deve estar fora de alcance, sei lá. E segui. A estrada subia e descia, fazia aquelas curvas largas. Do lado esquerdo, mata fechada. Do lado direito, às vezes dava para ver um barranco, uns vales escuros lá embaixo. A lua iluminava tudo com aquela luz meio azulada, meio fantasmagórica. Era bonito, mas era meio inquietante também. Eu comecei a sentir um negócio esquisito, uma sensação ruim, sabe? Tipo quando você sente que alguma coisa não tá certa, mas você não sabe explicar o quê. Não era medo, não era exatamente. Era mais uma... Como é que eu explico? Uma ansiedade. Uma coisa no peito. Uma pressão. Balancei a cabeça, respirei fundo. Tá com sono, cara, eu pensei. Tá ficando paranoico. Mas não era sono. Eu estava bem acordado. Na verdade, eu estava até alerta demais. Aquela sensação de quando você sabe que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o quê. Continuei dirigindo. Foi mais ou menos umas 2 da manhã que eu comecei a notar os postes. Sabe aqueles postes de luz da estrada? Normalmente eles ficam acesos, iluminando a pista. Mas ali, naquele trecho, os postes estavam acesos de um jeito esquisito. Tipo, alternado, um aceso, 3 apagados, 2 acesos, 5 apagados. Não tinha padrão. E a luz dos que estavam acesos era estranha, meio amarelada, meio fraca, tremendo, como se fosse luz de vela. Eu pensei que podia ser problema na rede elétrica, sei lá, mas era esquisito, muito esquisito. Reduzi um pouco a velocidade. Fiquei mais atento. Foi aí que eu reparei no silêncio. Assim, olha, quando você está dirigindo um caminhão, sempre tem barulho. Tem o motor, tem o vento batendo na carroceria, tem o rádio, tem o barulho dos pneus no asfalto. Sempre tem alguma coisa. Mas naquele momento, de repente, eu percebi que estava tudo abafado. Como se alguém tivesse colocado um cobertor em cima de tudo. O motor do caminhão estava funcionando, eu sentia a vibração, mas o som estava baixo. Estranho. Abafado. Desliguei o rádio. Tentei ouvir melhor. Nada. Só aquele ronco surdo do motor e o som dos pneus, mas tudo meio longe, meio amortecido. Senti um arrepio subir pela nuca. Calma, eu pensei. Deve ser coisa da serra, do ar, sei lá. Mas não era. Eu sei que não era. Continuei dirigindo. A estrada fazia uma curva longa para a esquerda. Eu reduzi a marcha, fiz a curva e quando voltei para a reta foi que eu vi. Tinha uma mulher parada no acostamento. Ela estava do lado direito da pista, meio escondida no cantinho onde a estrada encontrava o mato. De costas para mim, parada, imóvel.
Meu coração deu um pulo. Pensei, caralho, o que essa mulher tá fazendo aí? Era perigoso demais. Madrugada, estrada vazia, sozinha. Podia ser acidente, podia ser assalto, podia ser qualquer coisa. Diminui a velocidade. Fiquei na dúvida se parava ou não. Ela não se mexeu. Continuou de costas. Conforme eu fui chegando mais perto, iluminando ela com os faróis do caminhão, eu consegui ver melhor. Ela estava usando um vestido branco. Ou bege, não sei bem. Era meio sujo, meio rasgado na barra. Cabelo comprido, escuro, solto nas costas. Pés descalços. E ela estava parada. Completamente parada. Nem o vento mexia o cabelo dela. Pensei, puta merda, essa mulher precisa de ajuda. Mas alguma coisa dentro de mim gritava para eu não parar. Eu fiquei dividido. Diminui mais ainda a velocidade, quase parando. Tava a uns 20 metros dela. Foi quando ela virou a cabeça. Não virou o corpo, só a cabeça. E olhou para mim. Cara, eu não consigo descrever direito o que eu vi. Não era rosto. Ou era, mas era errado. Era como se fosse um rosto visto de muito longe, muito embaçado, mas ao mesmo tempo muito perto. Tipo, a proporção estava errada. Os olhos estavam longe demais um do outro. A boca estava grande demais. Ou pequena demais. Não sei. E ela não piscava. Só ficava olhando. Eu senti uma coisa gelada descer pela minha espinha. Um medo primitivo, sabe? Tipo aquele medo de criança, de coisa no escuro. Só que real. Muito real. Acelerei. Passei reto por ela, sem olhar de novo. Nem pelo retrovisor eu olhei. Só acelerei e segui. Meu coração estava disparado. Minhas mãos estavam suando. Respiração rápida. Que porra foi aquela? Tentei racionalizar. Ela devia estar bêbada, ou drogada, ou sei lá. Foi a luz do farol que distorceu o rosto dela. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia. Continuei dirigindo, acelerado, querendo distância. Olhei no retrovisor. A estrada atrás de mim estava vazia, escura. Os postes estavam apagados agora. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Tá tudo bem, eu falei em voz alta. Tá tudo bem, segue a viagem. Mas minha voz saiu estranha, abafada, como se a cabine tivesse cheia de algodão. E foi aí que o rádio ligou sozinho. Eu tinha desligado ele uns minutos antes, tenho certeza absoluta. Mas ele ligou. E não era música, era um chiado. Um chiado constante, forte, irritante. E por baixo do chiado tinha uma voz, ou várias vozes, sussurrando. Não dava para entender o que estavam falando. Era como se tivesse um monte de gente falando junto, baixinho, rápido, mas sem formar palavra nenhuma. Só aquele murmúrio. Desliguei o rádio. O murmúrio continuou. Desconectei o fio da antena. Continuou. Arranquei o plugue do rádio da tomada. E o murmúrio continuou. Eu comecei a tremer. Não, não, não. Isso não está acontecendo. Peguei o rádio com as duas mãos e chacoalhei ele, como se isso fosse fazer alguma diferença. E, de repente, parou. Silêncio. Aquele silêncio abafado de novo. Larguei o rádio no banco do passageiro. Segurei o volante com força. Continuei dirigindo. A estrada agora estava subindo uma serra, curva para a direita, curva para a esquerda. Eu estava acelerando demais nas curvas, sei que estava errado, mas eu só queria sair dali. Sair daquele lugar. Foi numa dessas curvas que eu vi o carro. Tava parado no meio da pista, um Gol branco velho, sem pisca-alerta, sem luz nenhuma, simplesmente parado ali, atravessado, ocupando as duas faixas. Friei bruto. O caminhão derrapou um pouco, mas consegui parar a tempo. Fiquei a uns 10 metros do carro. Mas que porra! Fiquei parado, olhando. Motor ligado, farol alto iluminando o carro. Não tinha ninguém dentro. As portas estavam fechadas, vidros fechados, tudo normal. Só que o carro estava ali, sozinho, parado. Buzinei. Nada. Buzinei de novo mais forte. Nada. Ia ter que descer para empurrar o carro para o lado ou dar a volta por fora da pista, o que era arriscado porque tinha um barranco do lado esquerdo e mato fechado do lado direito. Respirei fundo. Peguei a lanterna.
Abri a porta da cabine. O ar lá fora estava gelado, tipo, gelado mesmo. Muito além do que deveria estar naquela época do ano, naquela região. Eu podia ver minha respiração saindo em vapor. Desci do caminhão. Deixei a porta aberta, o motor ligado. O silêncio era opressivo, não tinha nada. Nem grilo, nem vento, nem nada. Só o ronco do motor do meu caminhão, baixinho lá atrás. Caminhei até o carro. Iluminei com a lanterna. Realmente não tinha ninguém dentro. Banco vazio, volante reto, chave na ignição, mas não ligada. Tentei abrir a porta. Trancada. Dei a volta no carro, iluminando. Porta do passageiro trancada. Portas de trás trancadas. Malas nada. Vazio. Olhei para o chão, procurando rastro de alguém que tivesse saído do carro. Nada. Só o asfalto frio. Voltei para a lateral do motorista. Bati no vidro com a lanterna. "Ô, tem alguém aí?" Óbvio que não tinha. Mas sei lá, eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa no banco do carona. Um papel, um bilhete. Iluminei melhor. Era um papel dobrado. Branco. Tentei ver mais de perto. Encostei o rosto no vidro. E o papel se mexeu. Sozinho. Se desdobrou. E tinha alguma coisa escrita nele. Eu não consegui ler, mas parecia uma palavra só, grande, escrita com caneta preta. E então o papel pegou fogo, assim do nada. Começou a queimar pelas bordas, rápido, até virar cinza. Eu dei um pulo para trás. Que caralho! Meu coração estava explodindo no peito. Olhei para o carro. Agora não tinha mais nada dentro, só os bancos vazios. Corri de volta para o caminhão. Entrei, tranquei a porta, engrenei a marcha e dei a volta no carro por fora da pista, raspando o mato, quase caindo no barranco, mas consegui passar. Acelerei. Não olhei para trás, só acelerei. A estrada agora estava descendo. Eu estava em ponto morto, deixando o caminhão descer sozinho, freio motor ligado, mas rápido. Rápido demais. Tinha que sair dali. Foi quando comecei a ver as sombras, do lado da estrada, na beirada do mato, figuras, paradas, sempre do lado direito, sempre imóveis. 1, 2, 5, 10, todas parecidas, vestido claro, cabelo escuro, paradas, olhando. Eu não olhava direito, só via pelo canto do olho, mas eu sabia que estavam ali, e aumentavam. A cada curva mais 1, mais 2, mais 5. Até que, num trecho reto, tinha uma fileira delas, umas 20, 30, talvez mais, todas paradas, todas olhando para o caminhão. Eu estava suando frio, tremendo. Reza eu não sabia, mas comecei a falar qualquer coisa. Pai nosso que está no céu, não lembro. Deus me proteja, Jesus, qualquer coisa. E então elas começaram a andar, todas ao mesmo tempo, em direção à estrada. Devagar, muito devagar, mas andando. Eu pisei fundo no acelerador. O motor urrou. O caminhão ganhou velocidade. Elas continuavam vindo. Uma delas chegou perto da pista, muito perto. Eu ia passar por ela. Fechei os olhos por 1 segundo. Só 1 segundo. E quando abri, ela estava na frente do caminhão. Bem na frente, a uns 2 metros. Eu ia bater nela. Freei. Gritei. Virei o volante. O caminhão derrapou, saiu da pista, bateu no acostamento. Eu fui jogado para frente e o cinto segurou. A carga gemeu atrás. Para-brisa rachou. E parou. Tudo parou. Silêncio. Eu estava respirando rápido, descontrolado. Olhei para frente. Não tinha ninguém. A estrada estava vazia. Abri a porta. Desci. Pernas bambas. Olhei ao redor. Nada. Só a estrada. O mato, o céu. Nenhuma figura, nenhuma mulher, nada. Voltei para o caminhão. Sentei no chão da cabine. Chorei. Não me envergonho de dizer. Eu chorei. Fiquei ali uns 10, 15 minutos, até conseguir me recompor. Levantei, voltei para o banco, liguei o motor. Ele pegou de primeira, graças a Deus. Voltei para a estrada. Dirigi. Não parei até amanhecer. Quando o sol começou a nascer, lá para as 5:30 da manhã, eu parei num posto.
precisava de café. Precisava ver gente, gente de verdade. O posto estava começando a encher. Caminhoneiro chegando, frentista trocando turno. Movimento normal. Desci do caminhão. Minhas pernas ainda estavam moles. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho. Eu estava pálido, olheira funda, mãos ainda tremendo. Respirei fundo. Acabou. Já passou. Saí do banheiro. Fui até o balcão. Pedi um café. O cara que me serviu era um senhor de uns 60 anos. Simpático. Conversamos um pouco. Ele perguntou se eu estava bem, que eu estava com cara de quem viu assombração. Eu ri sem graça. Sei lá, madrugada pesada. Ele ficou me olhando. Vem de onde? Da 262. Vim pela serra. Ele fez uma cara séria. Passou de madrugada? Passei. Ele não disse nada por uns segundos. Só ficou me olhando. Você viu alguma coisa? Meu coração acelerou. Por quê? Ele suspirou. Tem gente que vê, naquela estrada, de madrugada, principalmente nesse trecho da serra. Vê o quê? Mulher de branco, ou várias. Depende da noite. Senti um frio na barriga. E... o que é? Ele deu de ombros. Ninguém sabe. Tem história de acidente, de gente que morreu ali. Tem gente que diz que é alma penada. Tem gente que diz que é coisa da cabeça, cansaço, essas coisas. Mas tem gente que vê, e quem vê não esquece. Eu fiquei calado. Tomei o café. Estava quente, forte. Me ajudou a voltar para a realidade. E o que eu faço com isso? Eu perguntei. Ele sorriu meio triste. Segue a vida, e da próxima vez passa de dia. Paguei o café. Voltei para o caminhão. Antes de subir, olhei para o banco do passageiro e vi uma coisa que eu não tinha visto antes. Um pedaço de tecido, branco ou bege, meio sujo, rasgado, preso na maçaneta da porta, como se alguém tivesse segurado ali. Peguei o tecido, estava frio, gelado. Guardei ele no porta-luvas. Segui viagem. Cheguei em Vitória no horário. Descarreguei. Descansou. Voltei, mas não voltei pela 262. Fiz a volta maior pela 116. Demorou mais, gastou mais combustível, mas eu não me importei. Não voltei por lá nunca mais. Nos dias seguintes eu tentei esquecer. Voltei para a rotina. Outras viagens, outras estradas, mas aquela noite ficou na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar. Procurei histórias na internet, perguntei para outros caminhoneiros e descobri que não era só eu. Tem muita gente que já viu coisas estranhas naquela estrada. E em outras também. Mulher de branco, criança pedindo carona, vulto atravessando a pista, luz que segue o caminhão. Tem muita história. Algumas parecem lenda, mas algumas têm detalhes demais. Detalhes que batem com o que eu vi. E tem uma coisa que sempre se repete nessas histórias. O horário. Sempre de madrugada. Sempre entre 2 e 4 da manhã. Sempre em trechos isolados. Tem um colega meu, o Jair, que me contou uma história parecida. Ele viu uma mulher na BR-116, lá no interior da Bahia. Mesma descrição. Vestido branco, cabelo escuro, parada no acostamento. Ele não parou, acelerou e passou. Mas ele disse que sentiu uma coisa estranha, como se alguém tivesse entrado no caminhão. Ele rodou mais uns 30 quilômetros com essa sensação, até que parou num posto. Quando foi olhar, tinha uma marca no vidro do lado do passageiro. Uma mão, uma marca de mão do lado de dentro. Ele limpou, não saiu, levou o caminhão num lava-rápido. Lavaram tudo. A marca continuava ali, até que um dia ele levou o caminhão num benzedeiro. O cara jogou umas ervas, falou umas coisas, passou a mão no vidro e a marca sumiu. Eu não sei se acredito nisso. Não sei se acredito em espírito, em assombração, essas coisas. Mas eu sei o que eu vi. E eu sei que não tô louco. Aquele pedaço de tecido ainda tá comigo, guardado numa caixa, dentro do armário de casa. De vez em quando eu abro a caixa e olho, para lembrar que foi real. Minha esposa já falou para eu jogar fora, que isso não faz bem, ficar segurando lembrança ruim.
Mas eu não consigo. É como se aquilo fosse a única prova de que eu não inventei nada. Às vezes, de madrugada, quando eu estou dirigindo e a estrada está vazia, eu olho para o retrovisor e fico imaginando se ela está ali, se elas estão ali, seguindo. Mas nunca vi mais nada. Não voltei para aquela estrada, não voltei de madrugada. E olha, tem gente que vai dizer que foi cansaço, que foi alucinação, que foi falta de sono. E pode ser. Sei lá. Eu não sou médico, não sou cientista, mas eu sei que aquilo foi diferente de qualquer coisa que eu já senti. Não foi só ver alguma coisa estranha. Foi sentir. Foi a sensação de que alguma coisa ali não era desse mundo. Não pertencia àquela realidade. Sabe quando você entra num lugar e sente que alguma coisa está errada? Mesmo sem ver nada, sem ouvir nada, você só sente. É um instinto antigo, lá do fundo, de quando a gente ainda morava em caverna e precisava sentir quando tinha perigo por perto. Foi isso, mas amplificado, muito mais forte. E o mais assustador não foram as figuras, não foi o carro parado, não foi o rádio ligando sozinho. O mais assustador foi o silêncio, aquele silêncio errado, abafado. Como se o mundo tivesse parado de funcionar por uns minutos. Como se eu tivesse saído da realidade normal e entrado em outra coisa. Tem uma teoria que eu li na internet que fala sobre lugares finos. Lugares onde a parede entre o nosso mundo e outro mundo é mais fina, mais frágil. E às vezes, nessas horas específicas, 3 da manhã, 4 da manhã, essa parede fica ainda mais fina. E aí você vê coisas, ou as coisas te veem. Não sei se é verdade, mas faz sentido. Pelo menos faz mais sentido do que dizer que foi tudo imaginação. Porque se foi imaginação, foi a imaginação mais real que eu já tive na vida. Depois desse dia, eu mudei algumas coisas. Passei a evitar estradas muito isoladas de madrugada. Quando preciso fazer viagem noturna, escolho rotas mais movimentadas. BR-116, no trecho São Paulo-Rio, por exemplo. Sempre tem gente, sempre tem posto, sempre tem movimento. Passei a não parar em lugares estranhos. Se eu estou numa estrada vazia e vejo alguém pedindo ajuda, eu passo. Pode parecer cruel, mas eu não consigo. Aquela imagem da mulher virando a cabeça ficou marcada demais e passei a levar algumas coisas comigo. Um terço que minha mãe me deu, um patuá que um amigo baiano me deu, uma fitinha do Senhor do Bonfim. Eu não sou religioso, não frequento igreja, mas essas coisas me fazem sentir mais seguro, como se fossem uma proteção. Tem gente que ri, tem colega que zoa. Virou macumbeiro, é? Eu deixo. Cada um acredita no que quiser. Eu sei o que eu vi. E sabe o que é mais louco? Depois que eu comecei a contar essa história para algumas pessoas, um monte de gente veio me procurar. No posto, no grupo de WhatsApp dos caminhoneiros, até gente que eu não conhecia. Todo mundo tinha uma história, alguém que viu alguma coisa, alguém que sentiu alguma coisa, alguém que passou por um lugar e nunca mais foi o mesmo. Tem um cara, o Ronaldo, que me contou que uma vez ele viu uma criança no meio da estrada. Madrugada, BR-101, lá em Santa Catarina. Criança sozinha, de pijama, parada no meio da pista. Ele freou, quase bateu, desceu do caminhão. Quando chegou perto, a criança sumiu. Simplesmente sumiu. Ele procurou, iluminou tudo com a lanterna. Nada. A criança não estava ali. Ele voltou para o caminhão, tremendo. E quando foi sair, olhou no retrovisor. A criança estava sentada no banco de trás, olhando para ele. Ele gritou. Virou para trás, não tinha ninguém. Ele saiu dali e não parou até a próxima cidade. Chegou lá, foi numa igreja. Acendeu uma vela, rezou, chorou e nunca mais passou por aquela estrada de madrugada. Tem também a história do Carlinhos. Ele estava voltando de Curitiba para São Paulo, BR-116. Madrugada chuvosa, aquelas chuvas pesadas que você não enxerga nada. Ele estava devagar, com pisca-alerta ligado, até que viu um carro parado no acostamento.
Um Fusca vermelho, velho. Pisca-alerta ligado. Ele diminuiu, pensou em parar para ver se estava tudo bem, mas quando passou do lado do carro, olhou para dentro e viu um casal, sentados, olhando para frente, sem se mexer. Mesmo com a chuva, mesmo com o barulho do caminhão passando do lado, eles não se mexeram, só ficaram olhando para frente. Ele achou estranho, mas pensou, deve estar esperando alguém, sei lá. Seguiu. Uns 5 minutos depois, viu o mesmo carro, de novo, no acostamento. Pisca-alerta ligado. Casal sentado dentro, olhando para frente. Ele pensou, não, pera, eu já passei por esse carro, mas era impossível. Ele não tinha voltado. Tinha seguido reto, continuou dirigindo. Uns 10 minutos depois, o mesmo carro. De novo, mesma posição, mesmo casal. Ele começou a ficar desesperado. Pensou que estava ficando louco, que estava dando volta na estrada sem perceber. Parou o caminhão, desceu, olhou ao redor. Tinha placa de quilometragem. Ele estava avançando, não estava voltando. Subiu de novo. Continuou. E não viu mais o carro. Mas quando chegou em casa, ele contou para a esposa. E ela lembrou de uma notícia antiga. Um casal que tinha morrido num acidente naquela estrada. Num Fusca vermelho. Tinha sido uns 10 anos antes. Pode ser coincidência. Pode ser a mente pregando peça. Mas o Carlinhos jura que viu. E nunca mais fez aquela rota de madrugada. Essas histórias me fazem pensar. Será que a estrada guarda memória? Será que o asfalto, o mato, o ar, tudo absorve o que acontece ali? E de vez em quando, em condições certas, essas memórias vazam de volta? Ou será que tem realmente algo mais? Algo que a gente não entende, que a ciência não explica? Eu não sei, eu sinceramente não sei. Mas o que eu sei é que a estrada é um lugar estranho. A gente romantiza, fala que é liberdade, aventura, e mas é também solidão, é escuridão, é silêncio, é você e o desconhecido. E de madrugada, quando o mundo dorme, quando tudo fica quieto, a estrada mostra outra face, uma face que nem todo mundo vê. Mas quem vê, não esquece. Eu tenho um amigo, o Toninho, que é bem cético. Não acredita em nada disso. Para ele, tudo é explicável. Cansaço, falta de sono, reflexo de luz, qualquer coisa. Um dia eu contei minha história para ele. Ele riu. Disse que eu tinha cochilado, sonhado acordado, que acontece direto com quem dirige de madrugada. Eu não discuti. Deixei ele acreditar no que quisesse. Mas alguns meses depois ele me ligou, de madrugada. Voz trêmula. Ele estava parado num posto, meio em pânico. Ele tinha visto alguma coisa. Não quis contar detalhes. Só disse, cara, eu entendi. Eu entendi o que você passou. E desligou. No dia seguinte, conversamos. Ele estava diferente, mais quieto, mais sério. Não quis falar muito. Só disse que tinha visto algo na estrada, algo que ele não conseguia explicar, e que agora ele acreditava. Eu não forcei. Respeitei o silêncio dele, porque eu sei que tem coisas que você não consegue colocar em palavras, não consegue descrever direito, e quando tenta, soa falso, exagerado, inventado. Mas quem vive, sabe. Eu parei de tentar convencer as pessoas. Se alguém me pergunta, eu conto. Se alguém duvida, eu deixo. Cada um tem sua verdade. Mas para mim, aquela noite foi real, muito real. E mudou alguma coisa dentro de mim. Eu passei a prestar mais atenção nas coisas, nos detalhes, no silêncio, na sensação. Passei a confiar mais no instinto. Se alguma coisa parece errada, provavelmente é. Não importa se faz sentido ou não. Se você sente que precisa sair dali, sai. E passei a respeitar a estrada de um jeito diferente. Não é só asfalto, não é só quilômetro, é um lugar, um espaço. E como todo espaço, tem suas regras, suas energias, suas histórias. A gente que é caminhoneiro passa mais tempo na estrada do que em casa. A estrada vira nossa casa. E a gente aprende a conviver com ela. Com seus perigos, suas belezas, seus mistérios e com o que quer que viva nela. Porque eu tenho certeza de que tem alguma coisa.
pode não ser fantasma, pode não ser espírito, pode não ser nada do que a gente imagina. Mas tem alguma coisa, uma presença, uma energia, alguma coisa que às vezes se manifesta principalmente de madrugada, principalmente nos lugares mais solitários. E a maioria das pessoas nunca vai ver, porque passa de dia, ou passa rápido, ou não presta atenção. Mas a gente que vive na estrada, que roda de madrugada, que conhece a solidão desses lugares, a gente sabe, a gente sente. Tem uma coisa que eu sempre penso: se aquela mulher, ou aquelas mulheres, se elas estavam me pedindo ajuda, ou me avisando de alguma coisa, ou só me observando, eu nunca vou saber. Eu não parei, não conversei, não tentei entender, só fugi. E às vezes eu me pergunto se fiz certo, se eu devia ter parado, devia ter tentado ajudar. Mas outra parte de mim, a parte instintiva, primitiva, sabe que fiz certo, que tinha perigo ali, que não era humano, que não era algo que eu pudesse lidar. Então eu carrego essa dúvida, e vou carregar para sempre, eu acho. Mas carrego também a certeza de que existe mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina. Mais mistério, mais estranheza. E a estrada de madrugada é o lugar onde essas coisas se mostram. Hoje, eu tô com 42 anos. Já rodei mais de 1 milhão de quilômetros, fácil. Conheço o Brasil de ponta a ponta. Já vi muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa estranha. Mas aquela noite foi única. Aquela noite ficou. E sempre que eu vejo um caminhoneiro novo, começando na profissão, eu dou um conselho. Não é bem um conselho, é mais um aviso. Cuidado com a estrada de madrugada. Se você ver alguma coisa estranha, se sentir alguma coisa errada, não para, segue e sai dali o mais rápido possível. Alguns riem. Alguns acham que eu tô zoando. Mas alguns olham para mim e entendem, porque já viram alguma coisa também, ou vão ver. E quando isso acontecer, eles vão lembrar do meu aviso. Eu ainda dirijo, ainda pego estrada, ainda faço viagem de madrugada quando precisa. Mas eu escolho bem as rotas, evito certos lugares, fico atento. E sempre, sempre carrego comigo aquelas proteções. O terço, o patuá, a fitinha e o pedaço de tecido guardado lá em casa. Porque eu sei que não foi sonho, não foi imaginação, não foi cansaço, foi real. Tão real quanto eu tô aqui agora contando para você. E se você é caminhoneiro ou caminhoneira ou qualquer pessoa que pega estrada de madrugada, fica esse aviso. Presta atenção, confia no instinto e se algo parecer errado, não ignora. Porque tem coisa por aí que a gente não entende e não precisa entender. Só precisa respeitar e seguir, sempre seguir. Porque a estrada não perdoa. E o que vive nela, menos ainda. Eu não sei o que eu vi. Não sei o que eram aquelas figuras. Não sei por que o carro estava parado ali, por que o papel pegou fogo, por que o rádio ligou sozinho. Não sei. E talvez seja melhor assim. Talvez a gente não deva saber tudo. Talvez alguns mistérios sejam para ficar sem resposta. O que eu sei é que sobrevivi. Passei por ali e saí. E muita gente, talvez, não tenha a mesma sorte. Porque eu já ouvi falar de caminhoneiro que sumiu, saiu para viagem e nunca mais voltou. O caminhão foi achado depois, vazio, parado no acostamento, sem sinal de acidente, sem nada. A pessoa simplesmente desapareceu. E a gente nunca sabe o que aconteceu. A polícia investiga, a família procura, mas não acha nada. E eu fico pensando, será que essas pessoas viram a mesma coisa que eu vi? Será que pararam? Será que tentaram ajudar? E aí, o que aconteceu? Vai entender. Tem tanta coisa nesse mundão que a gente não sabe. Tanta coisa escondida, tanta coisa esquecida. E a estrada, ela guarda tudo. Guarda segredo, guarda história, guarda mistério. E de vez em quando, de madrugada, quando tá tudo quieto, ela mostra um pouquinho. Para quem tá atento. Para quem tá no lugar certo, na hora errada. Ou seria na hora certa. Sei lá. Eu só sei que eu vi. E nunca vou esquecer.
aquele vestido branco se mexendo sem vento, aquele rosto que não era rosto, aqueles olhos que não piscavam, e aquele silêncio, aquele maldito silêncio. Às vezes, de madrugada, quando eu estou dirigindo, eu sinto de novo, por um segundo, aquela sensação de que alguma coisa não está certa, e eu olho para o retrovisor e não vejo nada. Mas a sensação fica, por alguns quilômetros, até passar, e eu respiro fundo. E agradeço. Agradeço por ter passado, por ter sobrevivido, por ter voltado, porque nem todo mundo volta, e eu sei disso. Então fica aí o recado. Se você pega a estrada, principalmente de madrugada, principalmente sozinho, fica esperto. Tem coisa por aí, coisa que você não quer encontrar. E se encontrar, não para. Segue, sempre segue. E reza. Reza para chegar bem. Reza para amanhecer. Reza para esquecer. Porque essas coisas, quando você vê, elas não saem da cabeça. Ficam, para sempre, como uma marca, uma cicatriz invisível. E você nunca mais é o mesmo. Eu não sou. Aquela noite me mudou. Me fez ver o mundo de outro jeito. Me fez entender que a gente não sabe tudo, que tem coisas além da nossa compreensão, coisas que a ciência não explica, que a razão não alcança, e que a gente precisa respeitar isso, respeitar o mistério, respeitar o desconhecido, porque ele está aí, na estrada, na madrugada, no silêncio, esperando, sempre esperando. Então é isso, essa é a minha história, a história daquela noite que eu nunca vou esquecer. Espero que você nunca passe por isso, mas se passar, você vai entender cada palavra que eu disse aqui, e aí talvez você também conte para alguém, para passar adiante, para avisar, para não deixar esquecer, porque a estrada ensina, a estrada mostra, a estrada revela, mas só para quem está disposto a ver. E você está disposto? Você já viu alguma coisa estranha na estrada? Já sentiu aquele arrepio, aquela sensação de que alguma coisa não está certa? Se sim, conta aí, deixa nos comentários, compartilha a tua história, porque a gente não está sozinho nisso. Tem muita gente que já passou por coisas parecidas. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente entende. Ou pelo menos mais a gente se sente menos louco. Porque isso aqui não é loucura, é real. Tão real quanto o asfalto embaixo dos pneus. Tão real quanto o vento na janela. Tão real quanto a lua lá em cima. É real. E tá aí, na estrada, esperando. Então toma cuidado, fica esperto. E se ver alguma coisa, não para. Segue, sempre segue. Até o sol nascer. Porque de dia tudo fica diferente. De dia o mundo volta ao normal. De dia, essas coisas não aparecem. Elas pertencem à noite, à madrugada, ao escuro. E é lá que elas ficam, esperando a próxima vítima, ou o próximo curioso, ou sei lá o quê. Só sei que eu não quero voltar lá, não quero ver de novo, não quero sentir de novo. Uma vez bastou, e olha, eu sei que tem gente que não vai acreditar, que vai achar que eu inventei, que eu exagerei, que eu tô maluco. Tudo bem. Cada um acredita no que quiser, mas lá no fundo, lá no fundinho, você sabe. Você sente que tem alguma coisa estranha nesse mundo, alguma coisa que escapa da explicação. E talvez, só talvez, um dia você veja também. E aí você vai entender cada palavra que eu disse, cada silêncio, cada arrepio, cada sensação. E aí você vai saber que eu não inventei nada, que foi tudo verdade, que aconteceu e que pode acontecer com qualquer um, até com você. Então fica o aviso, a estrada é linda, a estrada é liberdade, a estrada é vida, mas a estrada também é mistério e perigo e coisas que a gente não entende. Respeita ela, respeita a madrugada, respeita o silêncio. E se sentir que alguma coisa não está certa, confia no instinto, porque ele pode salvar tua vida, assim como salvou a minha. E é isso, essa é a história, do começo ao fim, sem inventar nada, sem tirar nada, exatamente como aconteceu naquela noite, naquela estrada, naquela madrugada, quando eu vi alguma coisa estranha, alguma coisa que não devia estar ali.
mas estava e sempre vai estar. Porque a estrada não é só asfalto, é memória, é história, é mistério, e a gente que vive nela, que respira ela, que conhece ela, a gente sabe, a gente sempre soube que tem coisa por aí, coisa estranha, coisa que a gente não quer encontrar, mas que está lá, esperando, na próxima curva, no próximo quilômetro, na próxima madrugada. E aí vai entender o que tem nessas estradas. Se você já passou por algo assim ou conhece alguém que passou, deixa aqui embaixo. A gente precisa compartilhar essas histórias para avisar, para cuidar uns dos outros, porque a estrada é nossa, mas ela também tem seus habitantes, seus mistérios, suas sombras, e a gente que vive dela precisa saber, precisa estar preparado para quando chegar a nossa vez, de ver, de sentir, de sobreviver ou não,